Senhor. Amém? Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 21, a parte B, diz assim: enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Uma coisa que eu achei muito interessante é que o Senhor, ele fala e ele confirma. Quando eu vi as crianças fazendo Gilgal, eu falei, a história que eu vou contar, tá? Elas fizeram real. Só que eu trouxe os bonequinhos aqui para mostrar para vocês, certo? Vocês entenderam a historinha do menino Samuel? Sim. Entenderam? Muito bem, vocês são crianças inteligentes, certo? Vamos lá, preste atenção, tá? Só que elas contaram a historinha toda. Eu vou contar só um pedacinho da história do menino Samuel. Amém? Como as irmãs falaram, há muitos e muitos anos atrás, em Ramá, lá nas terras de Efraim, havia um homem chamado Eucana, certo? Nina, por favor, me ajuda aqui. Eucana. E Eucana, ele tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Ana, porém, não tinha. E por esse motivo, Ana, ela vivia triste pelos cantos, chorando, né? E todos os anos era costume eles irem até a cidade de Ramá, até a Siló, adorar ao Senhor e oferecer sacrifícios ao Senhor, Maria, certo? os E bonequinhos. todos os anos era a mesma coisa. Melhor deixar o E todos os anos era a mesma coisa. Penina irritava Ana. Penina zombava de Ana. E além disso, Ana, ela começou a ficar triste, né? Quando Penina fazia isso, aí Ana ficava triste pelos cantos, chorando, não queria comer. Mas um certo dia, crianças, numa dessas idas, ele poderia chegar com uma providência, ele poderia mudar aquela história. Então ali naquele momento, crianças, Ana, ela começou a chorar, fazer uma oração, e nessa oração ela fez um voto ao Senhor, e ela disse: Senhor dos exércitos, se o Senhor atentamente olhar para o sofrimento da tua serva e ouvires a minha oração, atenderes a minha oração, e me deres um filho homem, um varão, eu te entregarei para toda a vida, para te servir. Só que quando Ana, ela estava fazendo esta oração, a palavra de Deus diz que ela só movia os lábios, né? E aí então que o sacerdote Eli estava vendo Ana fazer aquela oração e ele julgou. Ele disse assim: até quando você vai ficar embriagada? Largue este vinho. E Ana, ela falou: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu não bebi vinho nem bebida forte, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E o sacerdote ele disse: vai em paz, e que o Senhor dos exércitos atenda ao seu pedido. Crianças, mais triste, o rosto dela agora estava alegre. Sabe por quê, crianças? Porque quando ela se levantou, ela estava cheia de fé. Ela estava acreditando que o Senhor, ele iria responder a sua oração. Ele iria atender a sua oração. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando nós, em momentos difíceis, muitas vezes não conseguimos expressar o que nós queremos falar ao Senhor, nós só mexemos com os lábios como Ana. Aí a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ana, ela foi. E com um tempo depois, Ana teve um filho.
menino Samuel. Aleluias. Ana agora estava embalando em seus braços o tão desejado menino Samuel, que tanto ela pedia ao Senhor. Ana agora estava feliz, ela já não era mais triste, porque o menino Samuel, ele foi a resposta de Ana. Aleluias. E como Ana fez o voto, quando o menino foi desmamado, ela foi junto com seu esposo Eucana até a Siló, deixar o menino lá e consagrar ao Senhor. E lá Samuel, ele ficou sob os cuidados do sacerdote Eli. Lá ele ficou aprendendo tudo sobre o Senhor, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo os hinos, aprendendo a orar, aprendendo a cuidar da casa do Senhor. Presta atenção na palavra. E o menino Samuel, ele ia crescendo. Olha pra E o mim. Senhor ia se agradando dele. E sabe o que aconteceu, crianças? O que Deus fez na vida de Ana? O Senhor abençoou Ana com mais 5 filhos. 3 meninos e 2 Presta meninas. atenção. Sabe por quê? Porque quando se é fiel ao Senhor, as bênçãos do Senhor são dobradas sobre as nossas vidas. E todos os anos, como era costume, Ana fazia lindas túnicas para o menino Samuel quando eles iam até Siló. E ali ela entregava a ele. Aleluia. Mas só, crianças, que o sacerdote ali, Não, agora não. ele tinha Pode 2 só até aqui filhos, no como a meio. gente já conheceu aqui a história, né? O nome deles era Ofni e Finéias. Nina, me ajuda aqui, Nina. Segura o sacerdote ali, deixa eu te dar só uma. Olha só, assim é uma criança obediente, certo? Ó, Tatá. Nina, como é uma criança desobediente? Oh, não, Nina, uma criança obediente. Como é que ela é? Agora desobediente. Olha, agora Alfini, agora Finéias. Desobediente. Meu Deus. Crianças. Olha como eram os filhos do sacerdote ali. Eles eram desobedientes, crianças. Eles eram desobedientes, eles eram maus, eles roubavam as coisas do templo do Senhor. Eles faziam coisas que desagradavam ao Senhor. Aí lá na frente a história diz, sabe o que, crianças, que aconteceu com eles? Eles morreram. O Senhor levou eles à sepultura, porque eles eram desobedientes, eles faziam coisas que não agradavam ao Senhor, certo? Então, crianças, o Senhor se agrada de crianças que é obediente, certo? Amém? Aí a palavra diz que enquanto isso, o menino Samuel, ele crescia na presença do Senhor e era agradável aos olhos do Senhor e ao povo, certo? E uma certa noite, o menino Samuel, ele estava dormindo, né? E aí ele ouviu uma voz quando o Senhor o chamou. Aí disse assim, Samuel, ouviu aquela voz novamente, Samuel, Samuel. E aí Samuel foi novamente onde estava o sacerdote ali. O Senhor me chamou? E ele disse, eu já disse que eu não chamei você, Samuel, volte a dormir. E Samuel voltou. E outra vez a voz, Samuel, Samuel. Aí Samuel foi até onde estava o sacerdote ali. E disse, o Senhor me chamou. E o sacerdote ali entendeu que era o Senhor que queria falar com ele. E aí ele misturou o que ele deveria dizer. E na 4ª vez, quando o Senhor chamou Samuel, Samuel disse, fala, Senhor, que eu que sou o teu servo, estou te ouvindo. Crianças, desde aquele momento em diante, o Senhor sempre falou com o menino Samuel. E o menino Samuel o obedecia. Amém? Crianças, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Presta atenção. Quem já ouviu a voz do Senhor aí? Você, princesa, como é o seu nome? Como é o seu nome? Maria Antonieta. Maria Antonieta. Você já ouviu o Senhor falar com você?
está falando com vocês, crianças? Vocês já ouviram a voz do Senhor, já? Vocês sabem quando é que a gente conhece quando é o Senhor que está falando conosco? Sabe quando é que a gente sabe quando o Senhor está falando conosco, crianças? Como o menino Samuel, quando nós temos intimidade com Ele, quando nós nos tornamos... Tem várias maneiras de falar conosco. Eu quero a ajuda de vocês, combinado, Nina? Por favor, leva lá. Elas vão tirar uma pouquinho dessa que está aí dentro, que é uma das formas que o Senhor fala conosco. Amém? Vamos lá. Tira aí, Maria. Maria, né? Maria. Vamos ver. Olha. O pastor. O pastor, ele é uma pessoa enviada por Deus para falar conosco, sim, crianças, igreja. O pastor são eles que nos ensinam a palavra do Senhor, certo? O pastor são instrumentos de Deus. Menina, escolhe outra criança. Vamos ver qual outra forma que o Senhor fala conosco. Amém? Profecias. Os profetas são pessoas levantadas por Deus para falar com o seu povo, certo? Lá em Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecias, o povo perece, porém o que guarda a lei, este é bem-aventurado, este é feliz. E nós sabemos que na Bíblia existem vários profetas que o Senhor levantou para falar com o seu povo. Exemplo, o profeta Jeremias, Isaías. Amém, crianças? Amém? Amém. Vocês estão prestando? Estão entendendo tudo que a tia Fernanda está falando? Amém? Presta atenção, Tatá. Crianças, vocês sabiam que o Senhor ele quer usar cada um de vocês? Sabiam? E o que a gente tem que fazer para que o Senhor venha nos usar? Ser um instrumento nas mãos dele. Como é o teu nome? Marcos Felipe diz que é orar. O que mais? Jejuar. Olha que crianças inteligentes. Ler a Bíblia. Exatamente, crianças. Vocês estão no caminho certo. É assim que vocês vão crescendo na presença do Senhor. Orar, jejuar, ler a Bíblia, fazendo as coisas que agradam ao Senhor. O que mais, tia Nina? Deixa eu ver aqui. Está terminando. Os louvores. O Senhor ele também fala conosco através dos louvores. Nós sabemos que os louvores existem letras, mensagens que falam grandemente aos nossos corações. Às vezes a gente sai de casa, igreja, pedindo uma resposta ao Senhor. Aí quando chega na casa do Senhor, o Senhor ele fala grandemente nos louvores. E nós sabemos que o louvor, ele quebra cadeias, ele quebra correntes. Aleluias. Se você está triste, louve ao Senhor. Se você está alegre, louve ao Senhor. Se você está passando por um momento difícil, louve ao Senhor. Se você está passando por dificuldade, por enfermidade, por perseguição, louve ao Senhor. Porque o louvor, ele tem o poder de quebrar as correntes. Independente da situação que você está passando, louve ao Senhor. Porque todo aquele que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Amém? E a Bíblia, por último, a Bíblia, a palavra de Deus, né? Crianças, quando nós oramos, nós estamos falando com o Papai do Céu. Mas quando nós abrimos a palavra, este livro, é o Senhor falando conosco, certo? Em Salmos de número 119, 11, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é atual, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela é a verdade.